como nós estávamos falando, né? Nós vamos estar ministrando na vida de vocês, almejando o futuro. Então, qual o futuro você deseja para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Quais são os seus sonhos? Porque, às vezes, as pessoas falam, mas o meu futuro está nas mãos de Deus. Sim, seu futuro está nas mãos de Deus. Mas qual o futuro que você deseja para a tua vida? Então, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que alguma coisa nós temos que fazer também com relação ao nosso futuro. E muitas das vezes, eu fiquei meditando nessa palavra, essa palavra já estava no meu coração faz um tempo, mas ontem eu cheguei de viagem e eu fiquei meditando nesse Filipenses, capítulo 3, versículo 12. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala muito forte é esquecer o passado. E muitas pessoas são aprisionadas no passado. Você só pode almejar seu futuro se você sepultar o seu passado. Por quê? Sempre a mamãe falava, águas passadas não movem moinho. Né? O que passou, passou. A mesmo com relação a uma pessoa, de repente, que faleceu, que nós perdemos, e a pessoa fica naquele eterno sofrimento, muitas das vezes não sepulta aquele morto. Eu ministrei com pessoas, eu acho que eu até já comentei com vocês, aqui na Lapa mesmo, possivelmente essa mulher já deve ter morrido, né? Desde que o filho dela morreu, na época já fazia muitos anos, o quarto do menino estava do mesmo jeito, as roupas do mesmo jeito, todos os dias ela arrumava a mesa, punha a xícara, e ela falava que o filho dela tomava café junto com ela. Por mais que nós ministramos a palavra, mostrando para ela que quem morreu não volta mais, mas aquela mulher estava presa naquilo. Conheci a outra, que eram duas irmãs, e uma faleceu. E essas duas irmãs, inclusive, de uma situação financeira bem razoável, tinham um cargo, assim, bem, vamos dizer, da alta, né, a hierarquia do serviço público, e a vida toda, aquelas duas irmãs viveram para guardar dinheiro. E o final da vida delas foi fazer o quê? Médicos. Cada médico, cada consulta era 300, 400 reais. Uma faleceu, ficou a outra que possivelmente deve ter falecido. Quando aquela irmã faleceu, aquela que ficou, todo mês, ela pagava uma pessoa para ir com ela no cemitério para chorar a morte da irmã. E lá ela ficava, conversando com aquela irmã, tempo e tempo, lamentando, chorando, porque perdeu aquela irmã. Então, você vê que uma pessoa que ainda está aprisionado no passado. Né? Então, nessa tarde, você vai pedir para o Espírito Santo. Se existe alguma coisa no seu passado que ainda te prende, você vai pedir para o Senhor cortar essa ligação de alma. Não é verdade? Porque você percebe que para você caminhar em relação ao teu futuro, você tem que sepultar o seu passado. Então, aqui em Filipenses, capítulo 3, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, e aqui fala, prosseguindo para o alvo, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aqui no versículo 20, ele fala, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai, mais uma vez, nós pedimos que Tu és bem-vindo para ministrar a palavra no nosso coração. Espírito Santo, eu já meditei nessa palavra, eu já orei,
mas eu não conheço o coração de cada um daqueles filhos do Senhor que estão aqui. Então, eu não sei qual que é a real necessidade de cada um deles, mas o Senhor pode penetrar no coração, na alma, no espírito. E o Senhor sabe da real necessidade de cada um. Fala, Senhor, segundo a necessidade de cada um. Eu preciso do poder, da unção, da autoridade, da sabedoria, do entendimento, da luz, da revelação, para ministrar essa palavra. Mas a igreja precisa também da sabedoria, do entendimento, da luz, da revelação, para compreender as verdades da palavra. Senhor, abra os olhos do entendimento, Pai. Tira, Pai, toda a barreira da alma que impede a palavra de penetrar, porque somente o rema, somente a palavra revelada, ela gera fé, traz cura e libertação. Como o próprio Jesus falou, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Pai, e o apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, nós sabemos que a nossa fé é acrescentada quando nós ouvimos a palavra, mas quando a palavra é revelada. Então, tu és bem-vindo aqui, Senhor, para ministrar os nossos corações. Tira toda a distração da alma, alma difusa, confusa, devaneios na mente, Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos a mente deles e declaramos a mente cativa, obediente à verdade da tua palavra, Senhor. Nós já oramos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Então, Paulo, ele fala, né, e quando a gente estuda a vida do apóstolo Paulo, ele foi um homem muito cruel, perseguidor da igreja, né, matou muitos cristãos, perseguia os cristãos, perseguia a igreja, mas na religiosidade dele, né, ele achava que estava fazendo o que era certo. Então, quando ele se converteu, realmente que Jesus apareceu para ele, a visão dele espiritual foi aberta. Por isso que eu sempre oro para vocês, para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos. E eu estou preparando também uma ministração sobre abrir os olhos do entendimento. Né? Porque a fé ela vem pelo ouvir, ouvindo a palavra, lá em Romanos 10, 17, aliás, perdão, Romanos 10, 17 fala, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Mas para que ouça a palavra, para gerar fé, os olhos espirituais, quer dizer, os ouvidos têm que estar abertos para que essa palavra penetre e gera fé. Por quê? Quando ela gera fé, ela traz transformação de vida. Porque vocês podem conhecer pessoas e você fala, mas ele é um crente e vai na igreja, e a vida dele não mudou. É a mesma coisa. E a gente, às vezes, fica indignado, porque você fica imaginando, como? A pessoa vai na igreja e não mudou a vida. Não mudou, porque ainda a revelação da palavra não veio para aquela pessoa. E ele pode ser cristão de 20, 30 anos, que ele vai continuar a mesma pessoa. Por quê? Porque os olhos do entendimento daquela pessoa estão obscurecidos, e ele não consegue enxergar aonde que está errando, para que ele possa, o Espírito Santo, gerar fé e trazer cura e transformação. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele estava falando, eu prossigo para o alvo. Né? E o alvo é uma meta. Quer dizer, olhar numa direção de uma meta que você almeja alcançar. Como nós falamos para o ano de 2019, quais são os seus alvos? O que você almeja para o ano de 2019? O que você almeja alcançar do Senhor que você não conseguiu no ano de 2018? Então, esses, né, os irmãos que estão ouvindo a ministração da palavra, nós falamos para vocês, escreve os seus alvos numa cadernetinha, que seja numa, como é que fala? Não, onde a gente desenha. Agora me fugiu da memória, meu Pai Celestial. Não, num papel. Cartolina, numa cartolina, estou tentando lembrar, cartolina, e não me vem na memória, misericórdia, Pai. Depois dos 50, só Jesus na causa, né? Cartolina.
E eu lembro, mas demora um pouquinho, mas eu lembro. Uma cartolina. Então, para você pegar uma cartolina, escrever os seus alvos para o ano de 2019, colocar figuras daquilo que você almeja alcançar do Senhor. De repente, você quer comprar um carro, você almeja trocar de emprego, né? Às vezes, a pessoa entra no emprego e não almeja crescer naquele emprego. E, às vezes, quer ficar lá. Eu já conversei com pessoas que pedem para a porta de emprego. Mas a gente pergunta, o que você quer? Qualquer coisa serve. Não, não é qualquer coisa. É a mesma coisa de você comprar um carro, você chegar na concessionária e você falar para o vendedor que você quer o carro, ele vai perguntar para você qual a marca, qual a cor, que jeito que você quer os itens, né, de segurança do carro. Tudo tem que especificar. Então, quando você deseja algo de Deus, um alvo, quais os alvos? O que você deseja que o Senhor realize na sua vida, que ainda não foi realizado, né? Você está profetizando sobre esses alvos, que a palavra do Senhor fala para nós, em Provérbios 18, no 20 e no 21, ele fala, você se alimenta daquilo que você fala, e ele fala, na boca você tem o poder da vida e o poder da morte. Então, qual a vida que você está profetizando para o seu futuro, das bênçãos que você deseja, né? Então, a primeira coisa que ele falou, esquecendo do meu passado. Então, esquecer do que ficou para trás. Você não pode estar aprisionado em coisa do seu passado, que eu acabei de falar para vocês. Né? Às vezes, de repente, alguém que te aborreceu, te feriu, te machucou, e a própria palavra fala que se você não perdoar, você não é perdoado. Então, para você ter o perdão de Deus, quando você vai orar, a própria oração do Pai Nosso, ele fala, perdoa-me os meus pecados como eu tenho perdoado. Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os que têm me ofendido. Se você não perdoa, você não é perdoado. Se você não é perdoado, céus de bronze, sua oração não passa do teto. Então, essa já são uma das coisas que nós temos que... São um alvo do nosso coração. Então, sepulta o passado. E, às vezes, eu já passei por diversas situações que a gente fala de perdão, e as pessoas falam assim, é fácil perdoar. Eu acho assim, para um homem do sexo masculino, para ele é mais fácil, porque o homem é razão. Homem, se criou confusão, ele vai lá, dá um tapa, xinga o outro, esculhamba, aí já perdoou, já é amigo. Mulher é diferente. A mulher, ela, por ser alma, ela começa a reter coisas, né? E você fica machucado. E aí começa o diabo a trabalhar. Porque como é que o diabo trabalha? A autocomiseração. Ai, coitadinha de mim. Eu não merecia isso. Eu era tão boazinha. Eu era a melhor filha. Eu era isso. E começa a olhar o que você era e o que fizeram com você, né? E o liberar perdão é você pegar o que é direito seu e colocar nas mãos do Senhor, que é advogado dos advogados e juiz dos juízes, e determina no teu coração, Senhor, eu perdoo. Eu perdoo em nome de Jesus e abençoo a vida daquela pessoa. E começar a orar pela vida daquela pessoa. Nós ouvimos o testemunho de um irmão que ele perdoou. Aí depois o Senhor falou para ele assim, hoje ele é pastor, você vai orar por ele. Aí ele falava assim, Senhor, me pede tudo, menos isso. Aí ele falou, você vai orar por ele, e você vai abençoar a vida dele. Ele falou, tá bom. E ele começou a orar, como diz, por desencargo de consciência. Mas depois ele começou a orar com todo o fervor pela vida daquele pastor. Passou um tempo, Deus falou para ele, você vai procurar ele, você vai pedir perdão para ele. Ele falou, me peça tudo menos isso, vai pedir perdão para ele. Mas era ele que estava errado. E ele me fez isso, ele me fez aquilo. Pô, você vai pedir perdão para ele. E assim ele fez. E quando ele pediu perdão, aquele pastor reconheceu o erro dele. E eles se tornaram os melhores amigos. E aquele pastor contou que a situação da vida dele só mudou depois que ele perdoou aquele pastor, que ele começou a orar por ele, e que os dois reataram o relacionamento, foi que a vida dele começou a fluir. Né? Então, dá uma vasculhada na sua vida, se não existe algo ou alguma pessoa que você tem que perdoar. Né? Então, quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Se nós lermos em Mateus capítulo 18,
Eu não ia ler isso, mas o Espírito Santo está incomodando, então deixa eu ler para vocês. Capítulo 18. Versículo 23. Mateus 18, capítulo 23. Que aqui Pedro está falando sobre o perdão. Até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu no versículo 22, não digo para você até 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes no dia. O reino dos céus é como um rei, que desejava acertar conta com seus servos. Começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma quantidade enorme de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia apenas 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu servo caiu de joelhos e implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei. Mas ele não quis. Saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e lhe disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter compaixão e misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Traduzindo isso aqui, quem devia uma quantidade impagável, éramos nós, cada um de nós. Porque quando a palavra de Deus fala que Jesus Cristo veio para pagar o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, você consegue imaginar o sofrimento de Jesus? Quem assistiu aquele filme de Mel Gibson, a gente fica escandalizado, né, com o sofrimento dele. Mas foi muito maior do que aquilo. E a palavra de Deus fala que ele levou sobre si, ele carregou. Isaías 53, ele fala, e o 54 fala que ele estava todo deformado, porque todo o nosso pecado caiu sobre ele. E ele nos perdoou. Agora, alguém deve para nós, aqui está falando 100 denários, é uma quantia insignificante. E ele fala que a pessoa não quer perdoar. Então, ele fala que, irado, entrega aos torturadores, até que pague tudo. Sabe o que são torturadores? São demônios torturadores. A pessoa que não perdoa, ela fica perturbada, não tem paz, não consegue dormir, não consegue desprender e caminhar para frente. Por quê? Porque a pessoa está na mão de torturadores. Afeta a saúde. Eu já conheci pessoas que afeta principalmente a coluna, né? Artrite, artrose, traz doenças, traz câncer. Quando uma pessoa fala que tem câncer, né? A primeira coisa que eles perguntam, você tem mágoa de alguém? Né? E quando nós vamos orar para uma pessoa, nós ministramos recente no centro de cura, com uma pessoa, e ela estava fazendo hemodiálise. E eu perguntei para ela assim, se tinha alguma coisa do passado dela que incomodava ela. Aí ela falou de uma pessoa que ela tinha muita mágoa, que era uma pessoa que criou ela como se fosse a mãe dela, mas que aquela pessoa magoou muito ela porque levantou falso testemunho contra ela. E quando ela falou para nós, ela começou a chorar. E eu fui categórico com ela, filha, nós não oramos com você se você não perdoar primeiro.
Aí nós ministramos a palavra, nós falamos, você quer perdoar? Aí nós fizemos a oração com ela, perdoando. Aí, no outro dia, ela voltou, que ela continuou a ministração a semana toda, o semblante dela já era outro semblante. Ela já estava feliz. Então, demônios torturadores, quando fala dos torturadores, são demônios torturadores, são aprisionamento, a pessoa fica preso. A pessoa fica presa no passado, não vai nem para frente, nem para trás, ele está preso no passado. Então, e a própria palavra fala, assim também fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, o conselho que eu dou para vocês, perdoa. Mesmo sem vontade, perdoa. Fala para o Senhor, Pai, eu perdoo. E vai falando, eu perdoo em nome de Jesus, eu abençoo, e eu perdoo. Por quê? Uma das características de Satanás é torturador, aprisionador. Por quê? Porque ele já é um amaldiçoado, ele foi destronado, ele já está condenado ao fogo do inferno. E o desejo dele é tirar a pessoa da presença de Deus. Por quê? Porque ele sabe que você vai para o céu. Ele já foi do céu, ele morava lá, ele foi expulso de lá. E ele sabe da glória de Deus. Então, o desejo dele é afastar com que você não vai para o céu. Por quê? Porque uma pessoa amargurada, uma pessoa que não perdoa, meu irmão, se você não perdoar, você não é perdoado, para onde que você vai quando você morrer? É fogo do inferno. Não adianta eu tampar o sol com a peneira e falar assim, não, mas Deus é bonzinho. Deus é bom, Deus é amor, mas Ele já deixou a palavra dEle instituída, e a palavra dEle é a verdade para as nossas vidas. Né? Então, do apóstolo Paulo que ele falou, eu prossigo para o alvo, deixando para trás. Né? Prosseguir é perseguir, agilizar com diligência, determinação para alcançar os seus objetivos. Quais são os seus alvos para os seus objetivos? Quais são os seus alvos para o ano de 2019? Foi isso que eu falei. Até eu falei com as irmãs, né? Alguns não estavam aqui. A minha irmã, aliás, minha filha, ainda está no quarto dela ainda, ela, colado na parede, as cartolinas, e o casamento dela, o jeito que ela sonhava vestida de noiva, como ela queria o cabelo, como que ela queria a festa dela. E ela foi colocando todos os sonhos dela, está naquela cartolina. E quando ela orava durante a noite, ela visualizava aquele sonho, aqueles objetivos para ela. E é uma maneira também de você almejar o seu futuro e visualizar, é você colocar esses alvos num papel. E todos os dias você olhar, por exemplo, qual a faculdade, para as meninas aqui que são mais novas, qual a faculdade que você deseja? Aonde você quer estudar? Quando você trabalha, aonde você quer chegar? Qual o cargo que você quer naquela empresa? Você quer melhorar? Você quer continuar do mesmo jeito? Ou você almeja coisa melhor? Então, os sonhos e desejos, a palavra do Senhor fala, no Salmo 37, 4, ele fala assim, agrada-te do Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Mas quais são os desejos do teu coração que você quer que Deus realiza para você? Então, Paulo, ele estava determinado que nada impedisse ele de alcançar os seus objetivos. Vamos para o Hebreus, no capítulo 12. Você vai passar lá para frente o livro de Hebreus. Depois de Filipenses, vai passando que você vai encontrar o livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12. No versículo 1. Ele diz assim, portanto, Hebreus capítulo 12, no versículo 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo aquilo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
é como eu falei, muitas das vezes a pessoa fica olhando para o homem, né? Se você entrar no YouTube, você vai ver tanta coisa errada, tanta coisa que eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus, por que as pessoas não usam o YouTube para as coisas boas, para semear a palavra de Deus? Por que precisa ficar expondo a vida um do outro? Vai no Face, eu não tenho o Face, mas os irmãos têm, os pastores, eles falam, é impossível, as coisas que escreve de um irmão contra o outro, isso é do capeta, isso é do inferno, porque Satanás, o intuito dele é pôr um contra os outros. E muitas das vezes, a pessoa que está firmado na vida do homem, ele cai. Por quê? Porque ele fala, mas se aquele era pastor, fez isso, não vale a pena servir a Deus. Irmãos, eu me converti de 12 para 13 anos, tá? Que a irmã Cidinha sabe disso, e ela também. A idade dela era maior. Então, de lá, nós, desde a igreja que nós convertemos, vimos coisas erradas. Pois a igreja fechou, nós fomos para outra, quadrangular, vimos coisas erradas. Mas tanto a minha mãe como nós falávamos assim, Jesus é perfeito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não quero olhar para a vida do homem. Viemos para São Paulo, fomos congregar numa igreja, vimos coisas erradas. Eu fechava os meus olhos, eu falava, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Fomos para outra igreja, eu principalmente, lá a mesma coisa, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por quê? A igreja perfeita, você vai encontrar no céu. Povo perfeito, você vai encontrar no céu. Eu lembro de um pastor, que ele escreveu no livro dele, ele falou assim, o dia que você encontrar a igreja perfeita na terra, não entra porque você vai estragar aquela igreja. Porque a pessoa fica procurando a perfeição, e a perfeição não existe, amados. Jesus é o único homem que não pecou, ele é o único homem. Você fala, ele era Deus, mas ele abriu mão da glória dele. Ele não veio como Deus, ele veio como homem, mas ele não tinha natureza pecaminosa. Então, ele é o único perfeito. A Bíblia fala que, depois do arrebatamento da igreja, haverá um só pastor, e ele vai reunir a sua igreja. Aí vai ser a igreja perfeita. Por quê? Porque nós vamos estar em corpo glorificado. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, eu e você, nós estamos num corpo carnal, sujeito a erro, sujeito a falha. Por isso que você não pode firmar a sua vida, a sua fé na vida de uma pessoa. Por quê? Porque se aquela pessoa errar, você desaba. Então, aqui ele fala, livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. E não olhar, porque a pessoa fica entrando no YouTube, vendo tanta coisa, ouvindo tanta coisa, né, e fica preso em homem. Amado, os homens são falhos, o ser humano é falho, a perfeição ela está em Jesus, então é para Jesus que você tem que olhar. E quando o apóstolo Paulo, ele fala, né, ele fala assim, eu esqueço do passado, do que ficou para trás, e eu prossigo para o alvo. Né? Nós voltarmos lá para o livro de Filipenses, mas vamos para o livro de Provérbios. O que Deus fala para nós? No livro de Provérbios, no capítulo 16, Provérbios, capítulo 16, ele fala para nós, no versículo 1, Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Ele fala assim, ao homem, Provérbios é depois do livro dos Salmos, Provérbios 16, versículo 1. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. No versículo 9, ele fala, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quer dizer, é você ter os seus sonhos, os seus alvos
para o ano de 2019, mas você submeteu os seus sonhos, projetos, seus planos ao Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, no Salmo 139, que toda a nossa vida já está escrito num livro. Então, a história da sua vida já está escrito num livro. Seu pai ia escrever uma história de destruição, de derrota, de tristeza, de decepção? Não. Quantas pessoas fazem escolha de casamento e fazem escolhas erradas? Eu tive na minha família mesmo, meu irmão. Meu irmão, quando a minha mãe viu aquela moça a primeira vez, a minha mãe chamou ele e falou, João, essa moça tem problema. E ele olhou para ela e falou assim, eu vou viver com ela, então eu vou casar com ela. 14 anos de sofrimento. Depois de 14 anos, ela terminou traindo ele, e ele amava ela tanto que ele queria perdoar. Ela não quis. Mas ele refez a vida dele depois. Mas ele precisaria sofrer uma tristeza, uma decepção tão grande, se ele ouvisse a mãe, que a mãe tem vamos dizer, um olho biônico para enxergar as coisas que às vezes o filho não enxerga. Mas, além da mãe, meu amado, você tem um joelho para colocar no chão e colocar seus projetos, falar, pai, eu quero casar. Só que essa moça, eu conheço ela por fora. Eu vejo ela, eu acho que é uma boa moça, mas o Senhor vê o meu futuro. É isso que o Senhor tem planejado para mim? Ou uma menina que deseja um rapaz, você colocar no altar do Senhor aquilo que você fez a escolha, né? Porque Deus não vai impedir você de fazer a escolha. Porque nós queremos que Deus desça do céu e fala para você, essa é a eis meu servo que te digo, é a sua serva, a sua preparada. Eis minha serva que eu te digo, esse é o servo que eu preparei para você. Meu irmão, Deus não faz isso mais. Por quê? Porque hoje, eu e você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo é o árbitro. O Espírito Santo te conduz à verdade. O Espírito Santo conhece a tua vida. Ele sabe o teu futuro, ele sabe o que é melhor para você. Então, pega seus sonhos, seus projetos, seja de namoro, seja de casamento, seja de emprego, e coloca no altar do Senhor e fala, Espírito Santo, eu desejo isso, eu quero isso, mas é o melhor, é o que o Senhor preparou para mim? Vamos para o livro de Tiago, que ele fala para nós. Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Mas no finalzinho, no versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Bem no finalzinho lá, antes do Apocalipse, 1 João, Pedro, aí vem o evangelho da epístola de Tiago. No capítulo 4, no versículo 13. Ouçam agora, vocês dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Né? Então, submeter seus sonhos e projetos a Deus. Você tem o Espírito Santo, mas nós temos preguiça de orar, nós temos preguiça de planejar, nós temos preguiça, como eu falei, se a gente perguntar aqui, quais seus projetos para o ano de 2019, se eu fosse perguntar, eu sei que pode ser, como eu já estou ensinando há algum tempo, a maioria já fez um planejamento daquilo que você almeja, mas muitos não. Fica o Deus dará. O que Deus tiver para me dar, Ele vai me dar. Ele vai dar, sim, é verdade. Mas Ele quer, como um filho, e Ele é o seu pai, Ele quer que você submete os seus sonhos, anseios e desejos para Ele.
que você profetiza a bênção para o ano de 2019, mas que você submeta seus sonhos, seus projetos ao Espírito Santo e ao coração de Deus, porque Deus é Pai, e Ele almeja o melhor para a sua vida, né? Então, o desejo de Paulo era esse. Lá no livro de Jeremias, não, primeiro vamos de Isaías. Isaías 48, antes de Salmos, é o livro de Isaías, capítulo 48. Versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Isaías é antes do livro de Salmos. Isaías 48, versículo 17. Ele fala assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Né? Mas ele fala de Israel, e ele fala que Israel, né, por mais que ele fala, se você tivesse me ouvido e prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio. Então, ele vai falando sobre Israel. Mas, por mais que Deus desejava o melhor para a nação de Israel, por mais que Deus profetizava e mandava, né, no caso de Moisés, o profeta profetizar, falava os outros profetas, dava ordem, não vai para o Egito, não vai para tal lugar. O que Deus falar, nós vamos obedecer. Eles não obedeciam. Isaías 1,19, ele fala assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. E muitas das vezes nós sofremos decepção, porque queremos, porque nós não queremos submeter os nossos sonhos, projetos aos projetos do Senhor. Então, nós planejamos o nosso caminho, mas a direção vem de Deus. E lá no livro de Jeremias, agora você vai para frente. Jeremias, depois do livro de Isaías. Você está no livro de Isaías, você vai para o livro de Jeremias, um livro para frente. Capítulo 32. Capítulo 32. Estou achando que eu anotei o 32. Deixa eu só ver aqui, 17. É isso que ele fala. Não, mas eu vou deixa eu só ver o versículo 27. Ele fala, nada, eu devo ter anotado errado aqui, nada é impossível para ti. E o versículo 27, depois eu vou procurar o livro certinho para vocês. No versículo 27, ele fala assim, existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? E em Gênesis 18, 14, ele pergunta, existe algo impossível para Deus? E Lucas 1, 37, ele fala, nada é impossível para Deus. Então, existe algo em todo o universo que Deus não possa realizar? Talvez o sonho, o desejo do teu coração, teu projeto, você pensa, é muito grande. É grande para você, mas não é grande para Deus. Deus é o Deus do impossível. Você acha que Ele não consegue realizar o teu sonho? Será que Ele não consegue abrir uma porta para você que você almeja, que é muito melhor do que essa que você idealizou? Deus não é capaz de realizar? Ele é o Deus do impossível, meus amados. Agora, você tem que crer. A palavra do Senhor fala em Hebreus 1:14, Hebreus 11, 6, perdão, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala que
é necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, em primeiro lugar, que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, você só vai realizar os desejos do teu coração, primeiro, se você crê que Deus é poderoso para fazer isso. Não importa o desejo do teu coração. Quantas pessoas almejou, trabalhava naquele emprego. O sonho daquela pessoa era se tornar o diretor daquela empresa. Mas a pessoa não tinha estudo. E como que conseguiu ser o diretor daquela empresa? Nós temos o nosso pastor, ele era para ser o diretor. Ele ia se tornar o presidente da empresa, mas quando eles chamaram ele para ser o presidente, ele veio teve o chamado pastoral. Mas quando ele se tornou diretor daquela empresa, só entrava quem tinha faculdade. Ele ainda não tinha faculdade, depois ele fez a faculdade. Mas Deus abriu a porta para ele sem faculdade. Entende? Conheço de outras pessoas sem estudo que conseguiu o melhor cargo da empresa que precisava de estudo. Então, você fica se diminuindo e achando que você não é capaz de nada. Deus é capaz de tudo. Ele é capaz de realizar os teus grandes sonhos e desejos, mas você tem que acreditar. E quando você orar, você determinar em nome de Jesus que aquela porta está aberta para você. Não importa que a pessoa que está lá é mais capacitada do que você, Deus vai colocar você naquele lugar. Eu contei para vocês da irmã sem estudo. Aquela irmã estava desempregada sem estudo, ela entrou num concurso de um hospital. Ela, na época, ela tinha 50 anos, e ela foi concorrer com meninas jovens de 18, 20 anos. E aquela mulher conseguiu aquele emprego. E depois ela conseguiu que ela podia trabalhar em 2 empregos. Na época, quando ela entrou, eu acredito que ela deve ter se aposentado lá. Deus é o Deus do impossível. Então, ele fala assim, existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Eu vou procurar depois o livro direitinho, porque eu anotei o livro errado aqui. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Então, quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? O que você almeja para o ano de 2019 que você gostaria que Deus realizasse na sua vida? E Paulo, né, ele fala assim, eu faço tudo isso para ganhar o prêmio celestial. Desprender-se das correntes do passado e não deixar que nada nem ninguém impeçam vocês de alcançar a sua vitória. Na Nova Versão Internacional, Paulo fala assim, não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, ele imaginava como se ele estivesse numa corrida. Eu lembro que teve uma corrida de São Silvestre, que era um brasileiro, ele ia ganhar. Ele estava na frente de todo mundo, mas um abençoado de Deus derrubou ele e ele perdeu. Mas depois todo mundo falou, a vitória era dele, porque ele ia chegar no final. Então, algo distraiu ele e ele perdeu de chegar no final. E muitas das vezes o inimigo vai tentar distrair a sua mente para que você não alcance os seus objetivos. Mas em nome de Jesus eu profetizo que você vai alcançar o prêmio da soberana vocação do Senhor. Você vai alcançar seus sonhos, seus projetos para você, para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Eu profetizo que o ano de 2019 vai ser o melhor ano da sua vida, vai ser o ano da bênção, vai ser o ano da prosperidade, vai ser o ano de você romper em fé e você vai crescer no reino espiritual, em nome de Jesus. E eu quero que você se coloque de pé. E você vai orar junto comigo agora.